Nós fizemos um vídeo falando sobre uma igreja aqui na Alemanha, uma igreja evangélica. Esse vídeo deu uma repercussão até interessante e é um vídeo num tema que eu gosto muito de falar e que realmente me surpreendeu. E aí eu voltei hoje aqui para explicar melhor o vídeo, para mostrar uma outra igreja. Essa é uma igreja evangélica. Para começar, né, eu falei no vídeo que a igreja nasceu evangélica já com esse formato, mas no mesmo vídeo eu explico que quando eu vejo esse tipo de arquitetura aqui, isso aqui me remete completamente à igreja católica. No Brasil, isso aqui é uma fachada de uma igreja católica. As igrejas protestantes no Brasil, elas são totalmente diferentes, né? A gente sai aí daquele padrão ou de garagem, ou é uma boate. Essa arquitetura bem diferentona, né? E essa arquitetura aqui, nórdica, germânica, essa arquitetura, ela remete no Brasil a uma igreja católica. Só que nesse caso, essa igreja aqui é uma igreja protestante. E quando eu digo que ela nasceu protestante assim, é porque obviamente aqui tem várias histórias, vários séculos, vários períodos diferentes. E quando essa reforma foi feita, quando essa estrutura foi montada assim, ela já foi feita por católicos, já dentro do protestantismo. Então foi feito esse formato não pelos católicos, né? E diferente do Brasil, que as igrejas protestantes e evangélicas tentaram se desvencilhar da imagem da igreja católica, ou modernizar, né, essa ideia, aqui foi totalmente ao contrário. O protestantismo, ele tentou trazer os primórdios da igreja, ou seja, restaurar, fazer um movimento de trazer de volta o que era a igreja católica lá no seu começo. E aí eles mantiveram essa arquitetura que é a que mais chama atenção. E na minha opinião, e aí eu vou perguntar a ela aqui, eu acho, né, tanto as igrejas católicas, de modo geral, muito mais bonitas do que as igrejas protestantes, principalmente no Brasil, né? Obviamente tem que fazer exceções aí, como algumas igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, que mantiveram alguma arquitetura bonitinha. Mas, de forma geral, a arquitetura da igreja católica e todas as igrejas alemãs, com tudo, né, os prédios e tudo, eu acho esse tipo de arquitetura muito mais bonito do que a gente vê nas igrejas no Brasil, né? Com certeza. Até porque eu acho que as igrejas do Brasil, elas não têm tanto desenho. E eu acho que elas tampouco são tão antigas quanto as igrejas que tem aqui, né? Então, todo o desenho, tudo que foi feito, as pedras que a gente vê aqui, não são tão comuns na atualidade pra gente, né? São Sim. coisas realmente históricas, são peças históricas. Tem, qual é o nome daquele órgão? O órgão que eles têm aqui são órgãos de muitos e muitos e muitos anos, de centena. Então, quando a gente olha para uma estrutura dessa, a gente consegue ver um passado Sim. que tá aqui, né? Um passado presente, é uma situação de você estar dentro de um livro de história realmente. E acho que é isso que torna isso aqui tão legal, né? Essa é a palavra, falar de passado, porque é isso que traz essa confusão, né? Por mais que essa igreja seja uma igreja protestante, tentando trazer essa questão da igreja católica, a história aqui na Alemanha, dos povos germânicos, tem mais de 1000 anos, né? E o que acontece? Essas pedras, essa estrutura, esse lugar, e aí vem a questão da confusão, existem registros aqui de 1400, 1200, mas eu acredito que pela idade das casas aqui ao redor, tem casas que têm mais de 1000 anos, esse espaço já é utilizado como espaço de culto há mais de 1000 anos, né? Então muita coisa aqui, vocês veem que os materiais são diferentes, né? Porque essas igrejas, elas foram reformadas, demolidas, reconstruídas. E aqui se mistura, né? Diferente do Brasil, onde a gente demole, destrói tudo e apaga a história, né? Como o nosso Museu do Rio foi destruído, a história aqui ela é muito preservada. Então aqui é provável que nessas pedras elas contem histórias aí desde os cultos pagãos ao Deus Sol e as outras filosofias das tribos germânicas que montaram a Alemanha. Por isso seria até errado dizer que essa igreja é uma igreja alemã, porque quando ela foi fundada a Alemanha ainda não existia, né? Eram os povos germânicos. Mas tá aí toda a história para ser contada. A gente queria visitar lá dentro, acho que tá fechada. Tá, eu acabei de conferir ali, a porta tá fechada, infelizmente. Aí vamos mostrar um pouquinho dessa história aí por fora, né? Até mesmo nas lápides aqui a gente encontra histórias de muito tempo atrás, né? Nossa, isso parece um sarcófago. Tem, ó, não sei se vocês vão conseguir ver a imagem de uma pessoa aqui. Não sei se tem data. Com botas, parece um soldado. Tá no idioma bem antigo, né? Tá no Plattdeutsch, não dá pra entender nada.
provavelmente não tem a data. 1874, 1849, 1847. Vai voltar na frente e ver se tem alguma coisa falando sobre isso. A gente pega algumas informações da internet, né? Vê se tá aberto. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu vejo 3 períodos diferentes, ó. Essas rochas provavelmente já não existem mais aqui. Esse tipo de tijolinho, que é um tijolo um pouco mais antigo, e esse tijolo que é um tijolo novo. Esse portal já é novo. E principalmente aquele vitro. Existem diversas gerações aí, né? Deixa eu ver se o porta tá aberto. Eu acho muito legal, né? Bem incomum pra mim, mas a gente acaba tendo que comentar, e que às vezes o pessoal comenta no nosso vídeo, muitos protestantes, né? Muitos evangélicos veem essa história aqui, e a gente acha interessante quando o pessoal fala assim, ah, eu vou para ir pregar o evangelho. E a coisa nasceu aqui, né? Então o pessoal estuda muito, tem muita história, a história é muito preservada, e pra mim realmente é engraçado, é como se eu estivesse dizendo que ia lá ensinar o Popó a lutar boxe, né? Porque aqui realmente toda a história está preservada, tem muita coisa, e as coisas aqui têm mais de 1000 anos, e obviamente, né, por causa dos registros históricos e tudo, para trás disso é muito mais difícil de você encontrar relatos muito fidedignos. Mas aqui tem pelo menos 600, 700 anos de história muito bem preservada, né? Aproveitar que a gente está aqui na igreja falando com vocês e mostrar a árvore de Natal aqui da cidade, que é bem pequena, né, a cidade, mas essa árvore que foi colocada aqui, eu acho que seria fácil uma árvore para ser colocada, sei lá, no centro do Rio, talvez. Dá uma olhada só nesse A tamanho. gente já falou como funciona o Natal aqui, né? O Natal nasceu nessa região, mas a cultura aqui, eles não usam árvore de Natal artificial, né? São pinheiros de verdade, que é um ponto polêmico, controverso, né? Já que é um país que está tentando utilizar carbono zero, e eles ainda mantêm essa tradição de realmente cortar as árvores, e depois praticamente essas árvores vão para o lixo, né? Olha lá o tamanho delas. Vai lá, amor, na árvore para eles entenderem a dimensão dessa coisinha. O Anderson ali pertinho da árvore, para vocês terem ideia. É muito grande, muito, muito grande. E essas bolinhas foram feitas pelas crianças, olha só, na escolinha. Todas elas têm um desenho. Mas olha lá, por mais que pareça que essa árvore nasceu aqui, ó, ela foi... Dá pra ver lá que tem tubo. Ela foi fixada lá. Aí. Ela não nasceu aí, ela tá presa por cordas, Ai, né? bati a cabeça na bolinha. Sim, ela tá presa por várias e várias cordas aqui em cima. Pra segurança, né? Claro. Olha lá, ainda no mesmo tema, na fachada do prédio lá o sol, ó, que deu origem ao que a gente chama hoje de Jesus e essas tradições de Natal. Deus solista, lá o solzinho aqui, ó.